Salve, salve turma! Excelente terça-feira aí para cada um de vocês. Felipe Rocha por aqui. Esse vídeo especificamente, que normalmente é uma transmissão, como vocês acredito que já estão acostumados a acompanhar, né? Não será óbvio ao vivo hoje especificamente, mas estamos trazendo aqui as informações, pelo menos mais importantes do mercado. Nesta terça-feira, temos algo que é muito importante, abre aspas, não apenas importante, é crucial para muito possivelmente os nossos próximos 60 dias dentro do mercado, que é o índice de preços ao consumidor norte-americano, a inflação, dados que serão entregues hoje ao mercado às 10h30 da manhã. Bom, dentro das considerações, existe a expectativa, então, trazer aqui até os dados consolidados para vocês, uma expectativa que o mercado, esses dados vão sair às 10h30, daqui a pouco, às 10h30 da manhã. Os dados precificam aí um aumento de até 6,2% no índice de preços anual no ajuste da inflação. Olha só, a projeção é de 6,2%. No mês passado o dado saiu 6,5%, só que logo depois foi reajustado para 6,4%. Então, se a projeção acertar ou pelo menos vier abaixo da projeção, isso traz um cenário mais bullish para o mercado às 10h30 da manhã, então nós teremos esses dados. Eu particularmente não sei se já estarei disponível para fazer essa transmissão. Se nós estivermos, teremos aqui a transmissão ao vivo, né? Mas hoje realmente não sei se dará para acompanhar. Contudo, se você tiver alguma pergunta mais específica ou alguma análise que você queira, eu já liberei lá no meu Instagram, @FelipeRochaTV, uma caixinha de perguntas. E se você quiser uma análise muito específica a respeito de algum protocolo, chega por lá que aí eu já respondo através dos próprios stories lá para você. Inclusive, @FelipeRochaTV é o único Instagram que eu tenho. Se você digitar e aparecer uma série de @Felipe Rochas lá, com nomes parecidos, mas não esse, ó, não tem a underline, ponto ou qualquer coisa, muito cuidado, que isso é possivelmente um golpe. Então, se você quiser alguma análise mais rápida sobre alguma situação do mercado, sobre algum ativo específico, chega por lá que a gente responde já instantaneamente. Bom, nossa advertência de responsabilidade, de dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é muito importante que você sempre faça o seu próprio estudo. Turma, deixa aí o like, né? Favorece aí o nosso trabalho, manda aí um likezinho pra gente, se inscreve no nosso canal, é muito importante pra gente. Você pode escanear aqui o nosso QR Code e também fazer parte do nosso canal do Telegram ou através do primeiro link que está fixado aqui na descrição. Bom, direto ao ponto, vamos aqui às notícias de hoje, né? Bom, a principal notícia eu já entreguei, que é realmente o dado da inflação. Precisa vir dos 6,2 ou abaixo disso para o mercado continuar dando um respiro de alta. Se vier acima disso, muito possivelmente a gente deve mergulhar ali para próximo dos 20 mil dólares no preço do BTC, e isso pode trazer aí um cenário óbvio aí de derretimento mais forte, inclusive para as altcoins. Bom, vamos então às notícias e daqui a pouco a gente traz aqui uma rápida análise a respeito do próprio BTC e cenário de mercado. Uma informação muito importante aqui para a gente trazer aqui: comunidade ignora capitalistas e BNB Chain será ativada no Uniswap, né? Uniswap é uma das corretoras descentralizadas mais populares aí no mercado cripto, uma das maiores do mundo, está ali entre os principais protocolos em total de valor bloqueado dentro das finanças descentralizadas. Vai permitir aí então que usuários troquem tokens diretamente, né, dentro da rede Binance Smart Chain. Bom, essa é uma migração bem interessante que pode trazer uma repercussão muito boa para a própria corretora descentralizada. O Binance Chain é o blockchain de primeira camada voltado ao ecossistema de contratos inteligentes, assim também como o Ethereum, que é a rede na qual a Uniswap roda. No entanto, por ter sido criada pela Binance, é criticada por muitos desenvolvedores que acusam de ser centralizada e de ter um dono, né, que é o CZ, o CEO da corretora Binance. No entanto, apesar das controvérsias, a integração da Uniswap com a BNB Chain permitirá que os usuários negociem tokens de BNB, criem piscinas de liquidez, entre outros, ações que são realizadas ali dentro de corretoras descentralizadas na Binance Smart Chain, como PancakeSwap ou, por exemplo, BSW. A BNB Chain não é a única rede blockchain no Uniswap. A BNB Chain não é a única rede na qual o Uniswap vai ser implementada. Propostas de governança e discussões sobre a implementação também estão considerando na Moonbeam,
né? Rede que roda em uma primeira camada que faz parte da integração Polkadot, Boba Network e Starknet, que também seria uma segunda camada para o Ethereum. Todas essas implementações estão aí em andamento. O Uniswap, então, provavelmente ocorre porque a licença de origem comercial, BSL, né, do Uniswap V3 expirará nos próximos meses. Bom, então, para evitar que outros protocolos copiem o código da Uniswap V3, Rio acredita que a governança do Uniswap pode ter adotado uma estratégia de implementar em qualquer lugar. É muito mais fácil executar um fork se o protocolo já tiver sido implementado no Uniswap V3, segundo Rio. A implementação, então, aí em outras cadeias tem sido bastante bem sucedida para o Uniswap até agora. 3 meses após o lançamento no Polygon, a DEX já conquistou 50% de sua participação no mercado. E agora, a votação foi aprovada para implementar na cadeia BNB. O especialista observa que a Uniswap provavelmente ganhará uma parcela ainda maior do mercado de corretoras descentralizadas existentes. Para isso, a gente pode vir aqui, primeiramente, para o DeFi Llama, um analítico de finanças descentralizadas bem importante. Aqui a gente tem um ranking com os principais protocolos de finanças descentralizadas do mercado. A Uniswap ocupando aí a 6ª posição, já está dentro da rede Ethereum. A segunda maior rede também de finanças descentralizadas é a Arbitrum, ela também está presente na Polygon, na Optimism e na Celo. Ela contém aí uma participação em total de valor bloqueado de 3,8, quase 3,9 bilhões de dólares, tá? Um valor muito considerável, tá? Dentro do mercado. E aí na 6ª posição, dentro somente do ecossistema Ethereum, ela continua na 6ª posição, contudo, quando a gente desce aqui para a rede da Arbitrum, tá? Essa posição é muito mais espaçada. Contudo, percebam agora a diferença na rede da Polygon. Aqui na Polygon, a gente tem uma posição da Uniswap. Olha só aqui, Uniswap V3 na quarta posição aqui já do mercado. Aliás, na Arbitrum também, ela ocupa aí a 4ª posição. A corretora que vem crescendo, inclusive de forma até exponencial. Já falamos aqui algumas vezes sobre o potencial de crescimento do ativo. Existe uma outra proposta de votação aí dentro do Uniswap para que parte das taxas colaborem para o tesouro do próprio protocolo. Isso poderia trazer injeção de mais liquidez ou, na verdade, fazer com que o próprio market cap pudesse, do protocolo, ter um crescimento mais interessante, o que poderia também fazer com que o ativo se valorizasse de uma forma até um tanto quanto exponencial. Isso porque parte de todas as taxas ali que fossem negociadas, uma parte seria destinada para o tesouro da própria DAO. Né? Lembrando que o token de Uniswap, o UNI, é um token de governança e não um token de utilidade dentro desse ecossistema. Bom, diante disso, vamos aqui agora então para a nossa próxima notícia. E essa aqui é uma notícia que me chama bastante atenção. Isso porque, de acordo com a Pantera Capital, eles trazem aí uma informação bem contundente. Né? O Bitcoin já está em ciclo de alta. Para quem não sabe, Pantera Capital é uma empresa aí, investidora aí de investimentos de riscos dentro do mundo cripto, né? E aí afirma que o Bitcoin atingiu seu preço mínimo e que já estamos no próximo ciclo de alta do mercado. De acordo aí com a Pantera Capital, publicou sua carta blockchain em fevereiro, na semana passada. A carta é intitulada, né, The Seventh Bull Cycle, né? Ou seja, a autoria do fundador aí, do fundador e sócio-gerente Dan Morehead e dos associados de investimento Ryan Barney e Seja Singh. Bom, referindo-se à sua análise de ciclos de preço de Bitcoin, ele aí tweetou na quinta-feira: acredito que os ativos blockchain, usando o Bitcoin como proxy, viram os pontos baixos de que estamos no próximo ciclo de alta do mercado, independentemente do que aconteça nas classes de ativos sensíveis às taxas de juros, como, por exemplo, o próprio S&P 500. Esse seria o 7º ciclo de alta após 6 ciclos de baixa, observou na publicação. O fundador, então, aí da Pantera Capital apontou que a queda do BTC de novembro de 2021 a novembro de 2022 foi mediana do ciclo típico. Ele também acrescenta: este é o único mercado em baixa a eliminar completamente o mercado de alta anterior. Neste caso, devolvendo aí 136% do rally anterior. Gráfico dos principais ciclos de preços do Bitcoin, né? A queda média foi de 307 dias e o mercado de baixa anterior de 376, onde teve uma queda média de 73%, e no último mercado de baixa
77%. Ele acredita também que, com isso, começamos a ir mais alto. No longo prazo, o preço do Bitcoin esteve em uma tendência secular de alta de 2,3 vezes por ano nos últimos 12 anos em média. Então, na opinião aí, né, do sócio fundador da Pantera Capital, nós já estaríamos em um ciclo de alta para o mercado. Eu vou deixar essa pergunta agora para você. Cara, eu não tenho a fé que esses caras têm. Ontem a gente trouxe a informação e eu até vou destacar aqui, caso você queira assistir depois, Robert Kiyosaki falando aí, tá, que o mercado, que o Bitcoin chegará a 500 mil dólares, né? Então, inclusive, nessa mesma notícia, tem a informação que, cara, eu não lembro o nome da outra figura. Ele fala que o Bitcoin chegará a 10 milhões de dólares até 2032, né? Então, eu particularmente queria ver, quero ver o Bitcoin a 10 milhões de dólares em 2032. Eu não tenho fé que me faça enxergar essa valorização tão expressiva. Bom, uma outra informação que também é muito relevante, é muito mais para o setor agora de metaverso. Olha só. Acabou. Microsoft demite 100% da equipe de metaverso e a Microsoft, né, anunciou a demissão de 100% dos seus funcionários ligados à divisão de metaverso e, deste modo, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo abandonou seus desenvolvimentos relacionados ao ambiente digital imersivo. O anúncio pode ser um banho de água fria entre os entusiastas de metaverso, já que a empresa fundada por Bill Gates, inclusive, encabeçava associações que trabalhavam para construir um padrão para o metaverso. Abandonou o projeto de metaverso industrial, de acordo com as fontes próximas à empresa, e o metaverso já é uma realidade virtual que permite aí que os usuários interajam uns com os outros de forma imersiva. O projeto de metaverso da Microsoft visava criar um ambiente virtual para usos industriais, como treinamentos, simulações e colaboração remota. No entanto, a empresa decidiu abandonar o projeto por motivos não divulgados. ChatGPT sim, metaverso não. O abandono do projeto metaverso da Microsoft não afetará a sua presença no setor de realidade virtual de forma geral. A empresa tem vários outros projetos em andamento, como a tecnologia HoloLens, né, que permite a interação com objetos digitais em um ambiente real. Este, inclusive, deve ser um dos principais focos da empresa, aí, aliado ao novo boom de inteligência artificial que teve seu marco no lançamento do ChatGPT, aí que em menos de 60 dias conquistou o mundo e impactou todas as gigantes mundiais de tecnologia. Bom, não vamos aí nos debruçar mais na matéria, mas é um outro fato importante, né? Demissão aí de mais de 100%, de mais não, né? De 100% dos funcionários da Microsoft ligados ali ao desenvolvimento de metaverso industrial. Uma outra informação, e aí é sobre a questão do FUD, né, em cima do Binance Dollar. Algumas pessoas já trocaram Binance Dollar por USDT ou por USDC e beleza, tudo bem. Inclusive, enfim, Binance Dollar pode perder o PEG? Na minha opinião, não. Por quê? Entenda, o Binance Dollar é emitido por uma empresa chamada Paxos. A Paxos, ela é uma empresa norte-americana e as regulamentações, né, enfim, para ela poder emitir a sua moeda, né, o BUSD, ela precisa de uma série de garantias. Então, eles têm liquidez, ou pelo menos é para ter liquidez na troca. Então, se todo mundo pegar os, sei lá, acho que são 16 bilhões de tokens e for lá buscar o dinheiro, é para eles ter, pelo menos é para ter o dinheiro em caixa. E acredito que tenham, até porque não é a única stablecoin emitida por eles. Eles também emitem uma outra stablecoin apoiada no dólar, que é a Paxos Dólar. Bom, vamos aqui então entender alguns pontos, né? Paxos aí. O que é que está acontecendo? A Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, a SEC, está dizendo que o Binance Dollar é um instrumento que é um título mobiliário, né, que tem valor mobiliário. E a Paxos está discordando disso categoricamente. Olha só, a Paxos Trust Company aí diz que discorda categoricamente com a SEC
né, que descreveu que o Binance Dollar basicamente é um ativo imobiliário. Na declaração de ontem, dia 13 de fevereiro, o emissor do Binance Dollar confirmou relatos recentes de que havia recebido a notificação de Wells da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sobre o Binance Dollar e sua alegada falha em registrar a oferta de acordo com as leis federais de valores mobiliários. Inclusive, eles fizeram a thread aí no Twitter explicando as pontuações. E segundo eles, né, a Paxos discorda aí categoricamente da equipe da SEC porque o Binance Dollar não é um título sobre as leis federais de valores mobiliários. A empresa observou que recebeu a notificação em 3 de fevereiro, acrescentando que não há inequivocamente outras alegações contra a Paxos. Vamos nos envolver com a equipe da SEC nessa questão e estamos preparados para litigar vigorosamente se necessário. Em 13 de fevereiro, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, o NETFS, ordenou que a Paxos suspendesse a emissão de novos tokens do BUSD. Tá? A Paxos diz que vai cumprir, tweetando também ontem, que interromperá a cunhagem de novos tokens. Ou seja, os tokens que estão no mercado continuarão em circulação, tá? No entanto, a Paxos disse que o BUSD permanecerá totalmente compatível e resgatável para clientes integrados até pelo menos fevereiro de 2024. Ou seja, você consegue trocar pelo menos até o ano que vem, se você quiser, aí o Binance Dollar. Bom, clientes novos e existentes da Paxos poderão resgatar seus fundos em dólares americanos ou converter seus tokens BUSD em Pax Dollar, o SDP. Uma stablecoin também lastreada em dólar americano, regulamentada, também emitida pela Paxos Trust. Bom, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York teria recebido uma reclamação do emissor da stablecoin Circle sobre as reservas da Binance antes da sua repressão ao Binance Dollar. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, o CZ, fala aí então que a corretora Binance continuará a apoiar o Binance Dollar, apesar do emissor Paxos ter sido ordenado de parar a cunhagem da stablecoin pela SEC dos Estados Unidos e pelos reguladores de Nova York. O fato é que a SEC está procurando cachorro no mato, ou enfim, a SEC está fazendo uma caça às bruxas. O que dentro do mundo cripto eles estão podendo de alguma forma caçar, eles estão caçando. Desde a quebra da FTX, e aí pode ser, quando parou de entrar dinheiro para políticos, os caras começaram a apertar o cerco, não sei. Eles já vêm fazendo uma caça às bruxas desde quando começa toda aquela investigação contra a empresa Ripple por conta de XRP. E nos últimos, aliás, nem nos últimos meses, nas últimas semanas, parece que os caras viraram a cabeça para se aprofundar ainda mais, ou pelo menos cada vez mais dentro do mundo cripto, tentando aí de alguma forma encontrar brechas para tentar de todas as formas minar o mercado cripto de alguma forma. Recentemente a Kraken foi multada em 30 milhões de dólares depois de chegar a um acordo com a SEC por conta dos serviços de staking fornecidos pela corretora aos consumidores norte-americanos. Enfim, acredito que é só um movimento realmente de caça às bruxas que acaba, óbvio, gerando FUD. Acredito também que muito provavelmente isso aqui, nessa história do Paxos Dollar e Binance, da Paxos e o Binance Dollar, não vai dar em muita coisa. Bom, e aqui para a gente finalizar essa parte de notícia aqui para vocês, Bitcoin atinge recorde de 44 milhões de endereços diferentes de zero, graças ao Ordinals. Bom, isso aí é um parâmetro do Glassnode, e aí o lançamento de tokens não fungíveis em NFTs de Bitcoin, conhecido como Ordinais, elevou o número de endereços de Bitcoin diferentes a de zero, ou seja, com mais de alguma coisa na carteira, para um novo recorde histórico aí de 44 milhões, de acordo com a plataforma de análise criptográfica Glassnode. Em um relatório publicado também ontem, a empresa explicou que pela primeira vez em 14 anos na história do Bitcoin, uma parte da atividade da rede está sendo usada para outros fins que não as transferências monetárias de Bitcoin ponto a ponto. Este é um momento novo e único na história do BTC, onde uma inovação está gerando aí atividades de rede sem uma clássica transferência de volume de moeda para fins monetários. Bom, Glassnode também explicou que o aumento dos ordinais
contribuiu para um aumento de curto prazo no uso da rede do Bitcoin ultimamente, que trouxe muitos novos usuários ativos com um saldo de BTC diferente de zero para dentro da rede. Quando a gente observa aqui realmente um balanço crescente no número de carteiras sendo criadas com saldos diferentes de zero. Isso é bem interessante. Bom, a principal fonte dessa atividade se deve aí aos ordinais, em vez de carregar uma grande carga de volume de moedas, carrega uma carga maior de dados e novos usuários também dentro da rede. Isso descreve um crescimento na base de usuários do uso, além de casos típicos de investimento e transferência monetária, como normalmente acontece com o BTC. Glassnode também observou que os ordinais agora está competindo pela demanda de espaço em bloco, o que cria uma pressão ascendente no mercado de taxas, mas observou que ainda não levou a um aumento significativo nas taxas de transações do Bitcoin. Segundo também a empresa de análise Glassnode, o lançamento lá dia 21 de janeiro do Ordinals, a faixa superior no tamanho médio do bloco do Bitcoin aumentou de 1,5 a 2 megas para 3 a 3,5 megas em questão de semanas, tá? É um número também aí bem expressivo. No entanto, isso não levou a um aumento aí, por enquanto, nas taxas, embora alguns picos de curta duração. A Glassnode afirmou que uma nova taxa de transação de limite inferior necessária para a inclusão no bloco foi lançada desde que a Ordinals deixou sua marca aí no dia 21 de janeiro. E aqui nós temos aí alguns picos de taxa dando disparadas aqui dentro da rede do BTC. Bom, aliás, na verdade seria aqui, nessa região aqui, tá? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, nesta região aqui especificamente, né? E lembrando que a gente sempre que atinge ciclos de baixa, nós temos regiões de taxas mais baratas, isso por conta da própria atividade da rede, mas quando a gente está em região de topo histórico, normalmente começamos a ter taxas mais caras, isso por conta de toda a movimentação no Bitcoin. Lembrando que isso também pode cair por terra agora com o advento, ou pelo menos a proliferação do uso da Light Network, que é a segunda camada sobre o BTC. As aplicações tecnológicas aí por trás do protocolo ordinal foram habilitadas pelo fork Taproot Soft, né, que entrou em vigor em novembro de 2021. Bom, atrás do uso do esquema de numeração ordinal, os usuários de Bitcoin podem aí atribuir conteúdo arbitrário a satoshis, a menor denominação de BTC que lhes permite descrever imagens semelhantes a tokens não fungíveis, NFTs nativos aí na rede do Bitcoin, e temos aí algumas dessas imagens. Bom, em termos de notícia, basicamente é o que nós temos por aqui. A gente vai fazer uma rápida consideração analítica aqui para o BTC, né, a respeito de todo esse movimento que nós podemos encontrar aí dentro do mercado para o decorrer do dia de hoje. Pontos para, então, nós começarmos observando. Vamos analisar aqui o BTC no gráfico, inicialmente aqui, de 1 hora. Eu estou gravando esse vídeo, são 00:30, então é lógico que o cenário, talvez para este momento, às 8 horas da manhã, já deve ter mudado aí, possivelmente de forma até considerável. Mas alguns pontos são importantes nós percebermos aí dentro do cenário do BTC neste exato momento, que é o seguinte, tá? Desde esse movimento que nós quebramos aqui, esse topo, quase aqui nos 25, fomos ali em $24.300, desde que a gente quebra esse topo, nós viemos fazendo aí alguns movimentos bem importantes. Bom, a respeito do 1 hora, temos aí uma região de topo que nos limitou até agora nos $22.000. Isso aqui traz uma pressão, ou essa região, na verdade, traz aqui uma pressão de venda importante aqui, tá? Sobre o BTC. Bem como aqui esta região acima dos $21.300 também traz uma região de compra importante, $21.450 para o BTC. Isso aqui fica um pouquinho mais claro se a gente trouxer, por exemplo, para aqui e mostrar no no próprio 1 hora aqui, o range de volume do próprio BTC. Bom, enquanto está carregando aqui os dados, tá, de volume do Bitcoin,
vamos a algumas outras considerações. Nós temos oscilado aqui dentro desse topo, só que quando a gente considera aqui um pouco mais, ou pelo menos esses prazos mais curtos, principalmente das movimentações que consistem aqui, basicamente do dia 12 do domingo até o momento, nós temos aqui um movimento claro do Bitcoin, tá? No 1 hora, para uma possível acumulação a essa linha de tendência de baixa do 4 horas. O que é que basicamente precisa acontecer? Primeiro é uma superação dessa região. E eu acredito que até 10 horas da manhã, muito possivelmente, a gente deve continuar respeitando essa linha de tendência de baixa no 1 hora, até termos qualquer tipo de padrão mais claro de movimento. Quando a gente remove aqui, deixa eu remover os desenhos e aumenta o tempo gráfico para o 4 horas, já temos algumas considerações que são importantes, tá? A respeito do BTC. Primeiro, no 4 horas, nós temos aqui uma downline, né? Uma linha de tendência de baixa que tem sido impactada atualmente pelas médias móveis de 20 e 50 períodos como resistência, mas que estão sendo respeitadas como suporte pela média móvel exponencial de 200 períodos. O que precisaríamos enxergar neste exato momento é uma superação à EMA 20, e se superarmos a EMA 20, voltaremos aí muito possivelmente aos 22 mil dólares, mas ainda com muita pressão vendedora do mercado. E olha só aqui, tá? No gráfico de 1 hora, a gente tem até esse movimento muito mais claro no Bitcoin. Perceba, o nosso range de volume aqui nos mostra até claramente isso, o gap que nós temos entre as faixas de preço de 22 mil a exatamente 22.500 dólares. Esse gap aqui especificamente é a nossa dificuldade de superação, porque aqui nós temos muitas ordens de venda para o BTC por parte dos ursos. Então, enquanto nós não encontrarmos força compradora o suficiente que nos jogue para cima dessa região, pouco provavelmente conseguiremos superar essa região, ou conseguiremos superar esse preço dos 22 mil dólares e continuaremos batendo nele como resistência. Contudo, se isso acontece, outro ponto importante é um estabelecimento ou um reestabelecimento do Bitcoin acima dos 23.500 ou pelo menos ali acima dos 23 mil dólares, porque ele teria aqui uma região de suporte mais interessante, acima também dessa faixa de preço dos 23 mil. E aí a gente conseguiria até, quem sabe, uma reconsolidação semanal em cima disso, mas muito disso será impactado mais uma vez a respeito daquilo que a gente enxergará aí nos movimentos do mercado a respeito da inflação norte-americana. Bom, 4 horas, temos então aí essa linha de tendência de baixa bem estabelecida. Nós começamos agora no 4 horas a acumular mais próximo dessa LTB, tá, do BTC, e para isso tem um outro ponto que eu quero destacar aqui junto com vocês, que é o seguinte: quando a gente vem puxar aqui no CoinGlass algumas informações importantes a respeito do BTC, principalmente, deixa eu até baixar o tempo gráfico também ali para a gente acompanhar junto com o 4 horas, tá? É o seguinte, olha só, a gente tem visto um aumento, tá, gradual no número de longs, tá, do BTC. Os números de shortados têm diminuído e os números de longs têm aumentado. Um outro fator é que o interesse em aberto do Bitcoin, aqui é o que dá um contraste com isso, tem diminuído. Então, enquanto o interesse em aberto do Bitcoin estiver diminuindo, a gente sai aí de um movimento que nos jogou a máximas ali a 11 bilhões e meio e está nos levando aqui para aproximadamente 10,3 bilhões nos dados da Binance, especificamente no par de negociação com Tether em mercados futuros, tá? Então, sendo prático, tá? O que nós precisamos ver é a volta do interesse em aberto começar a crescer especificamente para que a gente possa pelo menos considerar uma possibilidade de valorização. Só que tudo isso pode mudar, claro, com os dados da inflação norte-americana. No viés diário aqui do BTC, deixa eu até remover aqui o desenho.
No viés já diário aqui do Bitcoin, nós estamos sendo resistidos aí pela média móvel exponencial, né, de 20 períodos, é a resistência, tá? Que aponta ali inclusive para 22 mil dólares. A média móvel de 200 períodos funciona então aí como suporte e basicamente o Bitcoin tem ficado neutro aí nos últimos 5 dias, com pouquíssima oscilação, né? Nossas oscilações aí na ação direta do preço do Bitcoin compreende a uma média aí de 1%, tá? Na oscilação, na verdade, diária, né, se a gente considerar até as sombras, né, daria ali 3%. Né, para quem estava aí oscilando, para quem oscilou a uma média, né, de quase 7% nas últimas 2 semanas, é realmente uma oscilação muito mais baixa. Uma outra coisa, temos enxergado aí uma queda de liquidez dentro da Binance, ou seja, as pessoas parecem que estão realmente parando de negociar agora, muito mais acredito, né, que especulando qualquer tipo de movimento mais forte dentro do mercado, mais uma vez, a respeito dos dados da inflação que saem daqui a pouco. Bom, turma, queria passar mais tempo aqui com vocês, queria estar ao vivo, infelizmente isso não rolou para essa transmissão especificamente, mas espero que esse conteúdo tenha sido a contento, que a gente tenha trazido informações claras. Mais uma vez, se ficou qualquer dúvida, aí eu vou te fazer o convite para você vir para o nosso Instagram, @FelipeRochaTV, ou vem aqui nesse QR Codezinho, chega lá no Telegram, tem uma caixinha de perguntas já aberto lá para vocês no Instagram, e no Telegram você pode conversar com a gente lá, estaremos lá a postos para trocarmos ideias juntos. De coração, que Papai do Céu abençoe demais a tua terça-feira, te ajude a multiplicar seu patrimônio e que seja um dia de muitas oportunidades de criar capital dentro desse mercado que é tão interessante. Então, que Papai do Céu te abençoe, tamo junto, é só o começo. Até nosso próximo vídeo. Confere aí se já deixou o like e é o que nós temos para este momento. Forte abraço. Fui. Tchau.